grandes campanhas militares alemãs na Segunda Guerra Mundial foram pensadas, desenhadas e executadas exclusivamente pelo corpo de oficiais alemães. A invasão da Polônia, que começou em 1 de setembro de 1939, foi planejada pelo general Franz Halder, chefe do Estado-Maior alemão, visto naquela época como uma das mais brilhantes mentes estrategistas da Alemanha. E toda a operação foi dirigida no terreno pelo general Walter von Brauchitsch, um dos comandantes alemães mais completos, com uma visão estratégica ampla e ao mesmo tempo muito ousada. Alguns meses depois, em abril de 1940, a Alemanha invadiu a Noruega, uma invasão que envolveu a coordenação de todos os ramos das Forças Armadas alemãs. Aquela operação foi vista, na época, como a ação militar mais complexa da história até aquela data, contudo tendo sido planejado por um Estado-Maior combinado envolvendo os estrategistas mais talentosos da Luftwaffe, Kriegsmarine e do Exército Alemão. Apenas um mês depois, no dia 10 de maio de 1940, foi a vez da Alemanha invadir a Bélgica, Holanda, Luxemburgo e a França. Uma mega operação militar que colocou de um lado 3,3 milhões de soldados alemães distribuídos em 141 divisões, e do outro lado quase 3,5 milhões de franceses, apoiados por quase 400 mil britânicos. Apesar dos franceses e britânicos terem mais aviões, mais artilharia e mais blindados, com muitos desses blindados vistos como superiores em comparação aos modelos alemães, a Alemanha venceu em apenas um mês e meio, graças a um audacioso plano que envolveu um ataque inesperado pelo sul através da floresta belga das Ardenas. Um plano desenhado pelas duas maiores mentes estratégicas daquela guerra, o tenente-general Erich von Manstein e o tenente-general Heinz Guderian, com toda a ação sendo executada no terreno por talentosos comandantes como Walter von Brauchitsch, Gerd von Rundstedt e Fedor von Bock. Apenas um ano após a impressionante vitória alemã sobre a França, foi a vez da União Soviética ser atacada. A Operação Barbarossa, como foi batizada, foi criada entre julho e dezembro de 1940, uma monumental tarefa que envolveu todos os estrategistas que tinham participado na elaboração dos planos de invasão da Polônia, Noruega e França. Quando a operação foi iniciada no dia 22 de junho de 1941, os resultados positivos para o lado alemão foram se acumulando a um ritmo alucinante. E em agosto, apenas 2 meses após o início da ofensiva, Moscou estava praticamente desprotegida e ao alcance dos panzers de Heinz Guderian. Mas então, pela primeira vez naquela guerra, Hitler resolveu interferir ativamente no plano original, ordenando que os panzers de Guderian parassem o avanço contra a capital soviética praticamente desprotegida e rumassem para o sul para cercar Kiev na Ucrânia. Guderian só pôde retomar a sua marcha para Moscou em outubro, e por isso, quando finalmente chegou na capital soviética, a região já estava mergulhada em um inverno rigoroso com temperaturas de menos 30 graus Celsius, e 1 milhão de soldados tinham chegado da Sibéria para reforçar a defesa da capital. Ali, naquele momento, em agosto de 1941, quando Hitler começou a interferir diretamente nos planos originais dos seus estrategistas, que a Alemanha começou efetivamente a perder a guerra. Polônia, Noruega, França, Grécia, Iugoslávia, todos esses países e regiões foram conquistadas pela Alemanha graças a um detalhe muito importante. Os comandantes e estrategistas alemães tinham total liberdade para planejar e agir no terreno, com Hitler se limitando a assistir. Mas, a partir daquele mês de agosto de 1941, tudo isso mudou, com Hitler interferindo cada vez mais nas ações que se desenrolavam no campo de batalha. Isso se acentuou ainda mais na segunda metade de 1942, quando lançou uma grande ofensiva contra os campos petrolíferos do Cáucaso.
O plano original previa um avanço concentrado e direto contra os preciosos campos petrolíferos daquela região. Mas Hitler interferiu novamente nos planos, dividindo aquela formidável força, enviando metade para Stalingrado. Essa decisão enfraqueceu os dois grupos e, no final, os alemães não conquistaram nem Stalingrado e nem os importantes e autenticamente vitais campos petrolíferos do Cáucaso. A partir de 1943, as interferências de Hitler foram se tornando cada vez maiores, chegando ao ponto de se envolver ativamente até mesmo em pequenas ordens táticas, como o posicionamento de batalhões no campo de batalha. Depois da tentativa fracassada de assassinato no dia 20 de julho de 1944, conhecida como Operação Valkyria, Hitler se tornou ainda mais paranoico do que já era, decidindo envolver-se ainda mais no comando tático e operacional das forças alemãs. O comportamento errático de Hitler, a sua insistência em se intrometer em todas as decisões militares e a sua reconhecida incompetência e falta de capacidade de coordenação tática e estratégica fez crescer entre os aliados a certeza de que enquanto Hitler estivesse à frente das forças armadas alemãs, a Alemanha seria irremediavelmente derrotada. Essa percepção chegou mesmo a criar algumas lendas, com Hitler chegando mesmo a ser classificado por alguns como o melhor aliado dos aliados, com algumas fontes levantando inclusive a hipótese de que os aliados não se dedicaram à tarefa de tentar assassiná-lo justamente pelo fato de que sabiam que a sua incompetência resultaria na inevitável derrota alemã. Em 1985 foi feito um filme chamado Os 12 Condenados, com Lee Marvin e Ernest Borgnine, contando a história de um grupo de soldados condenados envolvidos em uma missão suicida para impedir que um general das SS matasse Hitler. Mas apesar de filmes e de muitas lendas e mitos, não há nenhuma evidência histórica que sustente a 100% a suposição de que os aliados se esforçaram ativamente para impedir que Hitler fosse morto ou afastado do poder. E de fato, o SOE, o Serviço Secreto Britânico, desenhou um plano para tentar assassinar Hitler em 1944, a chamada Operação Foxley. O objetivo era infiltrar um sniper nos bosques à volta de Berghof, a sua residência na Baviera, e assassiná-lo durante o passeio de 20 minutos que costumava fazer todas as manhãs. No entanto, esse plano só não foi executado justamente por haver uma profunda divisão no alto comando britânico, com muitos oficiais acreditando que se Hitler fosse eliminado, o poder seria ocupado por militares talentosos e competentes que poderiam prolongar a guerra por ainda muitos anos. Como já dizia Sun Tzu há milhares de anos, nunca se deve incomodar o inimigo quando ele está ocupado se prejudicando a si próprio. E a partir do segundo semestre de 1941 e principalmente a partir do segundo semestre de 1942, as intervenções de Hitler estavam atrapalhando ativamente a máquina de guerra alemã, destruindo justamente a característica principal que garantiu aos alemães as suas impressionantes vitórias no início da guerra: a liberdade de planejamento e de ação dos estrategistas e comandantes alemães.